Começando a gravar e vamos bater o nosso papo aqui, nosso papo quinzenal, e hoje o nosso assunto é ESG, né? O nosso bate-papo está sendo gravado e é um prazer muito grande ter vocês todos aqui. De vez em quando eu dou só uma paradinha para colocar mais alguém que está pedindo ir para a sala, mas a gente continua aqui sem problema nenhum. Bom, nosso assunto hoje, nós vamos conversar sobre ESG. E é um assunto extremamente importante, eu sei que está todo mundo bastante envolvido com essa história. Cláudia, me dá só uma informação, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tá legal, mudando a história da sociedade, não é isso? Tá bom. De vez em quando é que eu dou uma paradinha, que alguém entra e eu coloco aqui. Mas o nosso papo hoje é sobre ESG. E é um papo, esse papo quinzenal, ele dura aproximadamente 1h, 1h15, e o processo é sempre o mesmo. Eu vou fazer a apresentação para vocês, apresentar algumas ideias. Se vocês quiserem falar alguma coisa durante a apresentação, podem interromper a hora que quiser, abre o microfone e fala, não tem problema nenhum. E quando a gente acaba a apresentação, a gente fica aberto para os bate-papos, para os questionamentos, que devem ser muitos, né? Porque ESG é um assunto hoje em dia que está muito em voga, mas cada um está falando para um lado, é tiro para todo lado, tiro, pancada e bomba, como dizem por aí nas músicas, mas realmente é o que está acontecendo com o ESG. E a coisa é muito mais simples do que a gente pode imaginar, tá certo? Tem uma visão meio cosmopolita disso aqui, e aí a gente tem que explicar com vocês com um pouco de calma aqui para ficar um evento bem interessante. De qualquer forma, vamos começar a bater o nosso papo aqui. Eu vou abrir, está na tela inteira para vocês, não é, Cláudia? Está na tela inteira para vocês, não é isso? Posso começar aqui, então tá legal. Vou apresentar para vocês na tela inteira. Pessoal, é o seguinte, eu tive na semana retrasada, pegando uns insights sobre esse assunto, lá numa reunião com o pessoal da XP, na Alternative Week, e eles tinham, no terceiro dia dessa Alternative Week, eles conversaram sobre investimentos de impacto e ESG. E eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, porque tem um insight muito interessante sobre o que eles falaram ali, vai muito dentro do que a gente quer discutir com vocês. E o assunto era o retorno de um mundo melhor, desses investimentos, impactos e ESG. O que aconteceu lá? O que a gente viu nesse processo? Primeira coisa, eles falaram muito da Global Sustainable Investment Alliance, que é uma colaboração de organizações de investimento sustentável de nível mundial, com sede em Sydney, na Austrália. A missão dessa organização, da Global Sustainable Investment Alliance, é aprofundar o impacto e a visibilidade das organizações de investimento sustentável em nível global. Então, essa foi falada como uma empresa muito importante hoje dentro desse negócio. Segundo essa organização, a Global Sustainable Investment Alliance, o setor de investimentos sustentáveis está crescendo rapidamente em todo o mundo. E, atualmente, o total de ativos sob a gestão desses investimentos, atualmente já, ela atingiu mais de 35 trilhões de dólares em 2022. Opa, tem muito dinheiro nesse negócio aqui, tem muito dinheiro envolvido, e como a gente vai colocar esse dinheiro, alocar esse dinheiro, o ESG está entrando com uma força muito grande nisso aqui. Então, hoje, atualmente no mundo, a Global Sustainable Investment Alliance já tem aí, sob sua gestão, 35 trilhões de dólares só de investimento em empresas que demonstram serem empresas sustentáveis. O que é isso? O que são esses investimentos de impacto? Esses investimentos de impacto são aqueles feitos com a intenção, e eu grifo esse nome aqui, esse verbo, com a intenção de causar um impacto social. Deixa eu colocar só mais uma pessoa entrando aqui, a Renata Paiva. Investimentos de impacto são aqueles feitos com a intenção, gravem bastante essa palavra, tá?
a intenção, ela é fundamental nesse processo. E depois vocês vão entender por que eu grifei isso aqui. Com a intenção de causar um impacto social ou ambiental positivo e mensurável, além do impacto financeiro. Claro, o impacto financeiro está guardadinho ali direitinho, ele é importante, eu só vou botar dinheiro onde eu tiver o retorno do meu investimento. Mas o investimento de impacto, investimento sustentável, são aqueles feitos com a intenção de causar um impacto social ou ambiental positivo e mensurável, além do impacto financeiro. Nesse evento, na XP Alternative Week, alguns palestrantes bateram um papo lá e conversaram com a gente e deram alguns insights para a gente. Por exemplo, o Daniel Balestro, cofundador da Vox Capital, ele diz o seguinte, durante as apresentações lá, o debate, ele diz o seguinte: o produto ou serviço estão entregando alguma coisa ou alguma solução que melhora a vida das pessoas? Isso foi uma pergunta que ele colocou logo no começo. Quer dizer, não é só o produto, mas o que vem agregado a esse produto? Investir sem considerar o fator de risco socioambiental é potencialmente detrimental, e eu grifei aqui só porque ele usou exatamente essa expressão, mas é um detrimento para o retorno do investimento. Investir sem considerar o fator de risco socioambiental é potencialmente detrimental para o retorno sobre o investimento. Quer dizer, quanto menos você investir, menos você cuidar dos seus riscos sociais e ambientais, quanto menos você cuidar disso, menor a sua capacidade de ter retorno sobre o seu investimento. Ele diz também que o mercado está pronto para esse tema, e eu acho que vocês, no dia a dia, têm encarado também esse assunto. Toda hora, todo dia se fala sobre alguma coisa sobre isso. Eu fui convidado agora para dar uma palestra sobre isso, né, no próximo mês, dar uma palestra sobre isso em Belo Horizonte. Quer dizer, esse tema hoje está sendo muito, muito, muito tratado. Outra coisa que ele falou é a aceitação do tema pelos investidores e o mercado tende a ser acelerada. O mercado e os investidores estão cada vez mais se interessando e realmente está na hora desse assunto começar a ser muito importante dentro das organizações. E o que eles buscam? E isso aqui foi muito legal. Essa frase é muito legal. O que nós buscamos para investir? Empreendedores ou empresas que queiram resolver o problema. Claro que nós estamos falando do problema socioambiental, mas olha que legal, né? Essa intenção, lembra do primeiro slide lá? Dessa intenção, nós queremos pessoas que queiram resolver o problema. E isso para a gente aqui que trabalha com sistemas, certificação, isso aqui é extremamente importante a gente entender o que está buscando. Não está buscando um certificado que mostra que a empresa tem, não. Quem é que tem a intenção de resolver o problema? É nessas empresas, é nesses empreendedores que nós vamos colocar o nosso dinheiro. A Bruna Constantino, que ela é Chief Impact Officer na Positive Ventures, ela também trouxe alguns questionamentos para a gente. Buscamos investidores e times que assumam a missão de resolver grandes problemas sociais e ambientais, sem abrir mão dos resultados financeiros. Quer dizer, estamos indo atrás de uma empresa que tenha resultados financeiros, mas que assuma a missão, não é a certificação nem nada, assuma a missão de resolver grandes problemas sociais e ambientais. O foco é nas desigualdades sociais e mudanças climáticas. Então, empresa que pode me dar resultado financeiro, mas o meu foco é que ela esteja com a missão de resolver os grandes problemas de desigualdades sociais e mudanças climáticas. Esse é o grande foco. E quais são os critérios para ela que definem a viabilidade desse investimento sustentável, investimento de impacto? Botar dinheiro nessas empresas. Primeiro, o empreendedor e o negócio devem demonstrar intencionalidade explícita, gente, vai muito mais do que documento e muito mais que registro. É demonstrar capacidade e intencionalidade explícita de causar um impacto. E a outra coisa, outro critério para ela definir se vai investir ou não, é o produto ou serviço deve estar endereçando um programa socioambiental relevante. Então, vocês veem como é que esse pessoal está escolhendo as empresas aonde eles vão botar dinheiro.
tá certo? Por fim, o Aníbal Soliman, que é o gerente da Capital Partners, ele diz o seguinte: nós estamos buscando capitalização de tendências a longo prazo. E eles estão encarando o ESG como uma tendência de, até hoje em dia, de curto, médio e longo prazo também. O ESG vai demonstrar, né, como o negócio é gerido em função das 3 letrinhas lá, Environmental, Social e Governance. Ele também quer saber como é que isso se traduz, como é que essa missão, essa intencionalidade se traduz em retorno sobre investimento. Gente, no final das contas, o cara quer o dinheiro no bolso, tá certo? Ele também coloca com o insight de que o Brasil é um mercado quase infinito de oportunidades para investimentos, para trabalho, para palestra, para certificação, para sistema, enfim. O Brasil é um mercado quase infinito de oportunidades nesse assunto. E ele dá um exemplo. Ele fez um investimento na Luminar, que é uma empresa lumínica, que faturava 50 mil por ano e agora tem 300 milhões de receita por ano. O investimento deles, como essa era uma empresa que trabalhava com esses assuntos, que mostrou intencionalidade, botaram dinheiro e saíram de 50 milhões para 300 milhões anuais de receita. Isso foi bastante importante. Dito isso, todos esses insights aí que nós tivemos na semana retrasada, vamos conversar um pouquinho sobre investimento sustentável. O que é um investimento sustentável? É uma forma de apoiar negócios que estejam comprometidos com um crescimento ético. Isto é, são empresas que visam desenvolvimento, lucratividade, sem prejudicar outras esferas. Seguindo essa linha de raciocínio, é uma ótima ideia para os negócios, é uma ótima ideia para quem investe, para a sociedade e principalmente para o nosso planeta. Está dentro desse escopo um investimento sustentável, que é aquele que eu mostrei para vocês no segundo slide, que está em 35,5 trilhões de dólares no planeta. Nelson, entendi tudo isso, falou de dinheiro, investimento, 35 trilhões de dólares, tá bom, mas como é que o ESG entra nessa história? O ESG é o como. O ESG deve ser entendido por todos nós como esses negócios são feitos para receber aquele dinheiro que está lá. Então, esse é um conceito, eu acho que é muito importante para todos vocês guardarem. O ESG é o como esses negócios são feitos, não o quê. O que está lá? Investimento, intencionalidade, social, ambiental, tá bom. O que eu faço? Como que eu faço isso? E entra o ESG, como a agenda ESG, mostrando para a gente como esses negócios são feitos. E como é isso? Esse termo ESG e seu conceito foram propostos pela primeira vez pela iniciativa Who Care Wins, do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial, em junho de 2004. Foi a primeira vez que se ouviu essa palavrinha aí, ESG, né, esse acrônimo, como uma forma de focar os principais investidores e analistas na materialidade. Materialidade é a comprovação de que aquilo está acontecendo, ok? Na materialidade e na interação entre as questões ambientais, sociais e de governança, porque o pessoal sabia o seguinte: se essas 3 coisas se juntarem, provavelmente a empresa, se tiver um produto decente, vai ganhar dinheiro. Essa é a brincadeira. A incorporação dessas práticas ESG não é visto como um sistema, tá, gente? ESG é uma agenda, é uma prática. Quer dizer, o como fazer aponta para um novo modelo de desenvolvimento econômico. Organizações que consideram critérios sociais, ambientais e de governança em seus negócios tendem a superar financeiramente a concorrência. Tendem a superar financeiramente a concorrência, atrair e reter talentos. Vocês já estão ouvindo isso há muito tempo aí, qualquer um de vocês que tenha LinkedIn sabe que isso aí está relacionado, e criar uma grande vantagem competitiva. Vantagem competitiva que hoje é grande, se você tem uma agenda ESG, mas que daqui a uns anos, vocês vão ver mais tarde aqui, que eu vou falar para vocês, daqui a uns anos já não vai ser mais uma grande vantagem competitiva. Será apenas o nome do jogo. Apenas quem sair na frente
terá uma grande vantagem competitiva sustentável a longo prazo. Entendi. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente integra o ESG na organização? E aí surge para vocês uma novidade, que é uma norma ABNT PR 2030, PR de Prática Recomendada 2030 da ABNT. Foi uma reunião de muita gente no Brasil inteiro, viajaram o mundo para saber o que estava acontecendo e definiram uma norma, né, que define algumas práticas recomendadas para a gente trabalhar em cada um desses temas, cada um desses eixos, ambiental, social e de governança. A norma diz o seguinte, essa prática recomendada diz o seguinte: a integração das questões de ESG em uma organização deve ser uma definição estratégica e depende de vários fatores, incluindo ciclo de vida, situação atual, apetite cultural por mudança, desenvolvimento tecnológico, visibilidade das questões, tendências de mercado e objetivos. E aí vem a parte importante agora. Os temas ESG pertinentes também variam para cada organização ou nicho de negócio. Neste documento, a PR 2030, foram selecionados com base em normas e boas práticas internacionais, temas e critérios ESG, guardem isso aqui, tá, gente? Eixo, tema e critério. ESG, considerados relevantes para muitas organizações e que podem servir como ponto de partida para a identificação dos seus temas ambientais. Isto é, se vocês querem implantar uma agenda, um programa ESG na organização de vocês, esse aqui é um grande ponto para vocês começarem a conversar sobre isso e terem alguma resposta desse processo aqui. Aí, vamos lá, eixo, temas e critérios. Os temas e os critérios ESG são segmentados conforme a seguinte estrutura. Em primeiro lugar, o eixo. O eixo é o nível mais abrangente, composto pelos eixos ambiental, social e governança. São os 3 eixos. Dentro de cada eixo, nós temos os temas. O que são os temas? É a subdivisão temática de cada eixo, permitindo o agrupamento de critérios em temas ou famílias com aspectos afins. Ótimo. Então, nós temos 3 eixos, cada eixo tem uma variedade de temas e cada tema tem os seus critérios, que é uma subdivisão dos temas em aspectos específicos para serem abordados dentro da organização. Beleza. Como é que é isso na prática? Lembrem-se, essa é a estrutura. O eixo, cada eixo tem os seus temas e cada tema tem seus critérios. Que temas são esses e que critérios são esses? É aí que a gente vai buscar a materialidade dentro das organizações. Vamos lá. O primeiro eixo é o eixo ambiental. O conceito é que toda organização afeta e é afetada pelo meio ambiente. As organizações dependem de recursos naturais e ativos físicos para realizar suas operações. Assim, o eixo ambiental inclui os recursos naturais e energéticos consumidos pela organização, bem como os resíduos gerados, os impactos decorrentes e as consequências para os seres vivos. Produtos e serviços podem impactar direta ou indiretamente o meio ambiente. Esse eixo ambiental, é o primeiro eixo que nós vamos estudar, ele é subdividido em 5 grandes temas. Tema número 1, mudanças climáticas. O que a gente tem que ver o que está acontecendo na empresa aqui, quando aplicável, tá, gente? Tem gente que não tem um tema desse ou um critério aplicável também. Cada uma tem que ver. Então, quais são os critérios dentro de mudanças climáticas? A mitigação e emissão de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas e a eficiência energética. O segundo tema são os recursos hídricos. Como é que é o uso da água e como é que é a gestão dos efluentes, para onde você está mandando esses efluentes. Terceiro tema, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, é a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e o uso sustentável do solo. Tem empresas que têm esse tema como aplicável, tem empresas que têm esse tema como não aplicável. Isso é respeitado na materialidade depois. Mais um tema, o quarto tema, é a economia circular e a gestão de resíduos,
que é a economia circular, como que vocês estão tratando, a gestão dos resíduos, né, que é uma coisa que a gente já trata aí, já tem legislação aberta sobre isso aqui. E, por fim, a gestão ambiental e a prevenção da poluição. É a gestão ambiental, como é que ela é feita hoje na organização, e aí vocês têm os sistemas de gestão ambiental da 14001, que atendem muito bem a isso aqui. A prevenção da poluição sonora, ruídos e vibrações, se for o caso. A qualidade do ar, se o nosso produto, se a produção do nosso produto gera problemas na qualidade do ar. O gerenciamento das áreas contaminadas, se for o caso na nossa empresa, se é aplicável ou não, e como é que a gente gerencia nossos produtos perigosos aqui. Então, basicamente, é o eixo ambiental dividido nesses 5 temas, e cada um desses temas tem que demonstrar a materialidade aplicável para cada um desse critério aqui. É assim que é analisado, é isso, são esses itens atualmente que a empresa deve cuidar, os que forem aplicáveis ao seu negócio, evidentemente. O mesmo raciocínio vai para o eixo social. Toda organização opera dentro de uma sociedade mais ampla e diversificada. Esse é o conceito. O eixo social aborda o relacionamento e a organização mantém e a reputação que ela promove com as pessoas e instituições nas comunidades onde atuam. Para conduzir suas operações, as organizações aproveitam o talento e as habilidades de seus funcionários. Produtos e serviços e atividades operacionais envolvidas na produção podem beneficiar a sociedade ou causar danos. Dentro do eixo social, quais são os temas que nós temos? Nós temos, mais uma vez, 5 temas que devem ser trabalhados. O diálogo social e o desenvolvimento territorial. Os critérios são: existe algum investimento social privado? Diálogo e engajamento social da empresa e o impacto social que ela causa ou pode causar. O segundo tema, extremamente importante, são os direitos humanos. Os critérios, como é que a organização entende e trabalha com respeito aos direitos humanos, com respeito ao trabalho forçado ou compulsório e com trabalho infantil. No tema diversidade, equidade e inclusão, que é o que vocês mais estão ouvindo falar hoje em dia, a gente vai buscar as políticas e práticas de diversidade e equidade na organização, e a cultura e a promoção da inclusão social. O quarto eixo são as relações e práticas de trabalho, que fala como é que você está cuidando do desenvolvimento profissional das pessoas, se você cuida da segurança e saúde ocupacional do seu pessoal, a qualidade de vida e saúde mental do seu pessoal também, a liberdade dessas pessoas se associarem, né? E políticas de remuneração e benefícios. Como é que vocês trabalham esse tema em cima desses critérios aqui? E, por fim, a promoção da responsabilidade social na cadeia de valor. Cadeia de valor, fornecedores, consumidores, enfim, que é o seu relacionamento com os consumidores e clientes e o seu relacionamento com fornecedores. Como é que você promove, né, a responsabilidade social dentro dessa sua cadeia de clientes e fornecedores? Por fim, com o mesmo raciocínio, o eixo de governança já tem a ver mais internamente com a empresa. Toda a organização, considerando sua própria constituição legal, exige governança. Governança é o sistema interno e práticas, controles e procedimentos que a organização adota para se governar, tomar decisões eficazes, cumprir a lei e atender às necessidades das partes interessadas. Ao tomar as decisões e alocar recursos naturais, humanos e financeiros, as organizações devem considerar como criarão valor de longo prazo, que beneficiará todas essas partes interessadas. Então, os temas são governança corporativa, que fala sobre a estrutura e a governança em cada organização, e o propósito e a estratégia da governança e sustentabilidade. O segundo tema é a conduta empresarial, tem a ver com compliance, programas de integridade, práticas anticorrupção, tem 3 normas que falam sobre isso, 37.000, 37.001, 37.301 também. Práticas de combate à concorrência desleal, como é que vocês fazem isso? E engajamento das partes interessadas nesse processo de compliance, prática de combate e tudo. O terceiro tema são as práticas e controle de gestão de riscos do negócio, controles internos, auditorias internas e externas, ambiente legal e regulatório no qual a empresa está envolvida,
gestão da segurança da informação e a privacidade dos dados pessoais de seus clientes, partes interessadas, fornecedores, enfim. E, por fim, o último tema é a transparência. Transparência na gestão. O que é essa transparência na gestão? Transparência na gestão. Quais são os critérios que estão envolvidos? A responsabilização, isso é, a prestação de contas, que vocês devem estar ouvindo muito falar por aí em accountability. É aqui que está o accountability, né? Responsabilização, prestar contas para a sociedade. Lembra do casos americanos que vocês acabaram de ver agora aí? Isso aqui, meu amigo, tomou pau. E os relatórios, ESG, GRI, relatórios de sustentabilidade ou o relato integrado desses relatos aí para as organizações, os organismos que solicitarem isso aí. Então, como vocês viram agora, nós temos 3 eixos, o ambiental, o social e de governança, e são tratados em cada um desses eixos alguns temas. 4 no ambiental, 5 no ambiental, 5 no social e 4 no de governança. A empresa tem que demonstrar as intenções e a materialidade desses assuntos que forem aplicáveis à sua organização. Por exemplo, se você trabalha num escritório, provavelmente você não vai ter que cuidar da parte de gestão de solo, né, gestão de água, enfim. Você vai precisar de resíduos, vai precisar de energia. Cada empresa ela está adequada a alguns eixos e outros não. E aí a gente coloca como não aplicável. Como é que a gente faz isso? Entendi, bacana, Nelson. Primeiro você falou no valor, no número de dólares, no valor de investimento que existe no mundo para organizações sustentáveis. Depois você falou como coloca isso na organização, né? Quais são os temas. E agora é o seguinte, como é que eu implanto isso? Como é que eu começo um trabalho para trabalhar isso na minha empresa? O caminho, ele é longo, mas ele é bastante simples. Todos vocês já têm experiência suficiente em fazer isso. Primeiro passo é conhecer bem essas normas, conhecer os eixos, conhecer os temas e conhecer bem os critérios. Ter a intenção estratégica de trabalhar com isso. E não existe intenção estratégica melhor do que, primeiro, querer botar dinheiro dos outros dentro da nossa empresa e, segundo, com isso, ajudar a sociedade, ajudar a gente a ganhar dinheiro. Então, essa intenção estratégica, quem está entrando aqui deve saber muito bem o que está querendo fazer. Beleza, decidiu isso, conhecendo e tendo a intenção de ajudar e tendo a intenção de botar dinheiro dentro da empresa, você vai fazer um diagnóstico de hoje, como é que está a situação atual da sua empresa em relação a cada um desses eixos, a cada um desses temas e a cada um desses critérios. Depois desse diagnóstico, você vai planejar para saber o que você vai buscar a partir disso, né? Eu vou planejar como é que eu saio da situação atual para a situação desejada, que é cumprir todos os eixos, todos os temas e todos os critérios. Feito esse planejamento, você vai partir para a implementação, fazer acontecer. O que você já faz bem, você vai melhorar. O que você não faz, você vai começar a fazer e vai implementar tudo isso na empresa. Terminou essa implementação, vai medir e monitorar. Você pode fazer internamente, pode fazer uma auditoria externa, pode solicitar uma ajuda de alguém para ver se você está cumprindo tudo, e no final você vai relatar e comunicar para os seus investidores, para a sociedade, para as partes interessadas, como é que você está naquele tema. Se você pode se candidatar a receber esse investimento ou não, se você demonstra essa intenção de melhorar, né, a sociedade como um todo, no âmbito ambiental, no âmbito social, e aí são os passos para você fazer isso e integrar esse ESG na organização. Beleza até aqui? Estamos tranquilos? Todo mundo nos acompanhando aí? Cláudia, Sim. você está aí, está tudo certo, gente? Estão acompanhando. Natália, Cláudia, alguma pergunta até agora? Que agora nós vamos para um lado mais prático. Agora nós vamos apresentar um lado mais prático aqui, bastante interessante, que eu acho que vocês vão gostar, e a Cláudia Cristina, então, vai gostar também do que está vendo. Tá? O Armando está pedindo o seguinte, se puder falar mais um pouco sobre temporalidade do passo 3, diagnosticar. Armando, no passo 3, diagnosticar, é a gente sentar para a gente fazer uma auditoria, basicamente, do que a gente já faz hoje, olhando para cada tema. Então, você vai pegar o eixo ambiental,
vai pegar no tema, primeiro tema, vai olhar os 5 ou 4 critérios que existem no primeiro e ver como é que você está fazendo. Parte para o segundo, estou fazendo, não estou fazendo, estou em fase de implementação ou até não sei fazer. Você pode ter essas ideias. Então, você teria essa ideia. Eu acho que um diagnóstico bem feito, Armando, e aí eu estou sendo muito conservador no que eu estou falando, porque aqui nós temos dezenas de empresas, temos umas indústrias, aqui na nossa sala, né? Nós temos algumas indústrias, temos alguns escritórios, temos prestadores de serviços, temos produto. É muito difícil você imaginar. Mas eu diria para você que uma temporalidade adequada está dentro dessa grande diversidade de empresas que nós temos aqui dentro. Eu acho que é um trabalho entre 1 e 3 semanas para você trabalhar. Uma empresa pequena, uma empresa maior. Eu acho que entre 1 e 3 semanas você faz um belíssimo diagnóstico para você começar a fazer a implantação. A implantação vai depender do tamanho e vai depender do diagnóstico que você tem. Mas, basicamente, eu diria para você, entre 1 e 3 semanas, o passo número 3, ele estaria resolvido. Respondi sua pergunta, Armando? Vai depender do tamanho da empresa, meu amigo. Só isso é que depende, tá bom? Bom, agora vem a hora interessante aqui, a gente vai contar a história do que já aconteceu aí para vocês verem mais ou menos como é que a coisa funciona. Esses passos para integrar o sistema numa organização, a gente realizou, e aí a Cláudia aí, Cláudia, se estiver mentindo aí, você, por favor, me corta aí e fala que eu estou mentindo, tá? Mas foi um evento extremamente interessante. Já aconteceu aqui no Brasil, no final do ano passado, a primeira auditoria na prática recomendada ABNT PR 2030. Os 2 auditores que foram fazer essa primeira auditoria na organização foram o Nelson Cordeiro, eu, e a Mariana Fellows também, que foram os primeiros auditores a realizarem uma auditoria ESG em nome de um organismo certificador credenciado no Brasil. Tem muita gente fazendo isso aí, em nome de uma empresa, em nome de uma organização, mas em nome de um organismo certificador credenciado, no caso a ABNT, a primeira do Brasil, foi feita por mim e pela Mariana Fellows. E ela foi feita numa empresa, e eu trago a Cláudia aqui, que está um prazer enorme estar com a Cláudia aqui com a gente. Ele foi feito na Yamana Gold, que é uma mineradora, é uma mina de ouro, em Jacobina, na Bahia. E o que eles estavam buscando? O que a ABNT, no caso, ela dá para as empresas como uma prática recomendada? Ela não faz uma certificação. Não existe certificação oficial no Brasil ou no exterior também sobre ESG. Não existe. Oficialmente, reconhecida pela ISO, pelo Inmetro, não existe. A ABNT foi a primeira empresa a dar uma visão de organismo certificador credenciado nesse assunto. Mas a nossa empresa, na nossa auditoria, a gente não certificou a Yamana Gold, porque a saída do processo de auditoria não é certificação. Ele é uma declaração. E você pode ter, dependendo da pontuação que você consegue naqueles eixos, temas e critérios, você pode ter uma declaração de conformidade, isto é, atingiu uma certa pontuação e está conforme com as práticas recomendadas, ou você pode ter uma declaração de compromisso de buscar essa conformidade com o passar do tempo através de um plano de ação. Gente, essa declaração de conformidade hoje, em termos oficiais, é a melhor declaração que você tem para você mostrar para o seu investidor. Você imagina você mostrar uma declaração de conformidade de um organismo certificador credenciado, acreditado aqui no Brasil, um nome como a ABNT, e você tem uma declaração de conformidade com as práticas recomendadas. É um ótimo caminho para você ir buscar seus investimentos. Mas não se esqueçam, os investidores não vão procurar essa declaração apenas. Eles vão olhar a declaração, bacana, vão te dar 500 pontos. Mas para chegar nos 1.000 pontos, você vai ter que mostrar a sua intenção explícita em fazer o bem
para o meio ambiente, em fazer o bem para a sociedade como um todo. E isso é o que você vai ter que demonstrar. Renata Paiva abriu aqui a nossa conversa aqui, pedindo alguma consideração, não é, Renata? Pode falar. Isso, só para entender. Isso acontece só hoje, só aqui no Brasil, só com a ABNT, ou já existe alguma prática nessa mundo afora? Hoje, isso acontece no Brasil, é uma norma brasileira da ABNT, ABNT PR 2030. Só no Brasil está acontecendo com esta prática. Essa prática é nacional. Ela, é claro, foi buscar muita informação fora do país, de investidores, de empresas, mas trouxe isso para a nossa prática recomendada. Provavelmente, se você for para outro lugar, se você for para outro país, você pode ter uma outra prática recomendada, tá? Mas não essa especificamente. Essa hoje, ela está sendo trabalhada, desenvolvida especificamente aqui no Brasil. Tá bom? Mas em outros países, então, também pode ter outra prática. Pode ter outras práticas. A Cláudia queria fazer uma colocação, acho que dentro desse tema aí, né, Cláudia? Pode falar. Bom dia a todos. Nelson, obrigado aí pela deferência. Só para o pessoal saber, a Cláudia foi auditada por mim na Yamana Gold, é lá onde ela trabalha. Exatamente, né? No espaço de um ano, ontem eu faria um ano da empresa que o Nelson me conheceu como funcionária. Isso. Eu mudei de empresa 3 vezes, né? Porque eu entrei como uma terceirizada trabalhando para a Yamana. Em janeiro eu ingressei na Yamana e a Yamana foi vendida para a Pan American Silver. Exatamente. Então, eu já recomendo, eu já sugiro ao Nelson mudar lá a Yamana para a Pan American Silver para o seu slide ficar em conformidade. Vai ficar legal, bacana. Já foi vendida, quer dizer, nem fizemos as práticas e o dinheiro já entrou, é isso? Eu não tenho, estou igual a Glória Pires, não sou capaz de opinar. Claro. Né? Mas respondendo aí a Renata, e talvez seja uma dúvida que para sobre as mentes de muitos de nós, né? Eu, como envolvido e gerente do projeto que o Nelson está mencionando, essa PR é uma prática recomendada pela BNT. Então, no Brasil, nós fomos os primeiros a obter a declaração de conformidade, que foi conferida ainda à Yamana Gold, né, um pouco antes de bater o martelo e mudarmos a chave, no último dia 23 de março. Então, é algo assim bem recente. Então, no país, a JMC, que é a Jacobina Mineração e Comércio, que era uma subsidiária da Yamana Gold, hoje, a American Silver, foi a primeira no país a ter a declaração de conformidade, com praticamente, são 42 critérios, né, Nelson? Não sei se você vai mencionar isso. Quando começamos o projeto, não trabalhávamos nem com os critérios ainda, trabalhávamos com os requisitos, eram 36 requisitos. Então, houve uma migração de requisito para critério e da abrangência, sobremaneira no eixo social, que eram 10 requisitos, agora com a PR são 15 critérios, dada a referência a esse eixo, né, que praticamente está ali no acrônimo como balizador do ambiental, é o fiel da balança entre o ambiental e a governança. Então, no mundo, Renata, ainda não se tem notícia de algo similar ao que a ABNT já faz aqui no país. É claro que podem existir alguns organismos que já fomentem algo que esteja nesse caminho, mas não sei se o Nelson teve a oportunidade de conhecer o Jorge Cajazeiras, ele é membro da FIEB aqui na Bahia e participa também da ISO, das reuniões da ISO. Existe uma movimentação dessa PR 2030, ser a balizadora de uma possível ISO nesse sentido. Não sei se isso é um spoiler que eu estou dando aqui, mas já existiram reuniões a respeito da PR ser um vetor, não é, que oriente práticas similares no resto do planeta. Era essa a contribuição. Um spoiler.
foi um spoiler muito bem-vindo, tá, Cláudia? Ok. Muito bem-vindo seu spoiler. Renata, está respondido? Tirou sua dúvida? Respondido, muito obrigada. Que é isso, de nada. E olha que legal também mostrar para vocês aí, dentro desse contexto todo, vocês já entenderam que não tem uma certificação, existe uma declaração de conformidade ou uma declaração de compromisso. As duas saídas do processo de auditoria da PR 2030 são essa, declaração de conformidade e declaração de compromisso. Eu gostaria de pedir só um cuidado para vocês. É só a declaração significa até um certo número, tá certo, gente? Até um certo percentual. A Yamana Gold teve que demonstrar o compromisso, a intenção de fazer a diferença. E isso a gente não pegou em registro, não pegou em documento, nem nada. A gente pegou conversando com a alta direção, conversando com os gestores, conversando com o presidente da organização, conversando com o conselho, com membros do conselho, enfim, não é só o registro. A intenção foi muito importante dentro desse processo. E para vocês só terem uma ideia de como foi essa brincadeira, como é que a gente se divertiu lá, está aqui, né? O nosso grupo aqui, estou aqui, eu sou, evidentemente vocês me conhecem, aqui é a Mariana Fellows, que fez a da auditoria comigo, a Cláudia, que está conversando com a gente, está aqui lá, na época da Yamana Gold, depois mudou, e gestores do processo aqui, né, os gestores, CEO da organização, e aqui, eu não me lembro o nome da menina aqui, mas da parte de segurança também, ela foi também bastante auditada. A auditoria foi feita em vários lugares, né, em vários escritórios da empresa, né, conversamos com muita gente, pedimos a materialidade, enfim, como se faz uma auditoria normal, mas tem, no final das contas, né, a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, que nós não ficamos só no escritório, né? A Mariana sabe disso, a Cláudia também. A gente desceu a não sei quantos metros abaixo do solo e fomos conhecer não só a operação, né? Como a gestão de resíduos, como a parte de segurança e saúde ocupacional dentro da mina lá embaixo. Nós estamos aí a, sei lá, 400 metros abaixo do solo lá, completamente arruinados aí de EPIs, uma máscara ali que para tirar e para botar é um verdadeiro inferno, mas foi uma delícia fazer isso, e conhecemos bastante esse processo aí de mina de ouro, vimos processos de sondagem, vimos processos de explosão também, foi bastante interessante esse passeio. Como vocês viram, a gente trabalha no escritório, e isso também é feito em campo aí, para mostrar a materialidade, como é que eles estão fazendo isso no dia a dia. Beleza? Essa foi uma visãozinha do trabalho que a Cláudia muito bem realizou e levou a gente para auditar nesse processo aqui. Dito isto, para a gente se encaminhar para o nosso final aqui, para ver se tem alguns questionamentos aí, se vocês querem perguntar alguma coisa, como é que o mercado está vendo isso atualmente? E essa visão do mercado é minha e também das pessoas da XP ali que tiveram aquele insight com a gente na semana retrasada. Eles estão vendo o seguinte, primeiro, um pouco de bolha, mas uma bolha muito necessária. Eles estão vendo e vocês também estão vendo isso, né? Vocês sabem que está nesse caminho. Mas eles também dizem o seguinte, nos parece mais do que uma bolha, mas uma grande onda que está vindo por aí. Isso é que eles veem. Outra coisa, muito ESG washing, quer dizer, todo mundo se pintando de verde aí para dizer que é bacana, que é verde, coisa e tal, mas no fundo, não é nada disso. Vocês sabem como é que a gente é, como é que o nosso mercado é, tem muita gente mentindo sobre esse assunto. Então, ESG washing você diz que faz, mas na realidade você não faz nada. Aí você contrata uns caras de marketing, bota no Instagram que você é lindo, quando você vai ver, não é nada disso. Isso é o que eles estão vendo. Muita gente falando que faz, mas na verdade não faz. E os investidores conseguem diferenciar quem faz e quem não faz rapidamente. Eu falei para vocês no começo e agora eles também colocam a posição deles. Em 5 anos não se falará mais em ESG. Todos estarão fazendo o que deve ser feito. Isto é, reduzir problemas ambientais, cuidar dos empregados e da sociedade e ter transparência. Isso é ESG. Os investidores estarão valorando quem estiver cumprindo padrões mínimos de valor para a sociedade e sua empresa.
Hoje você pode considerar esses valores, esses padrões mínimos na ABNT PR 2030. Ele estabelece alguns padrões mínimos para você mostrar, e como a gente gosta muito de investidor, é bom a gente começar a se preocupar com esse assunto dentro das nossas empresas. Eles dizem também que os investimentos de impacto vieram para acelerar essa transição para uma economia mais inclusiva e descarbonizada. Inclusiva e descarbonizada. Gente, o dinheiro é a primeira preocupação, tá? É o resultado financeiro. Se você não dá resultado financeiro, esquece o resto, ninguém vai investir na sua empresa. Você dá resultado financeiro, agora eu quero ver a sua intenção, a sua materialidade nos eixos ambiental, social e de governança. Aí sim. Então, esses impactos, esses investimentos vieram para acelerar a transição de uma economia que não é muito amigável ao ser humano e ao meio ambiente para uma economia mais inclusiva e descarbonizada. Os avanços em ESG podem ser motivados por regulamentações governamentais e mudanças de comportamento das novas gerações. E isso está até em itálico aqui, gente, importantíssimo. Eu acho que as regulamentações acontecem, elas são obrigatórias, a gente tem que cumprir, mas a mudança de comportamento, ela vai mudar o nosso modo de fazer negócios, porque são essas novas gerações que vão comprar da gente no futuro. E se eles olharem para a gente não tiver dentro desse parâmetro aí, dentro desses critérios, a gente está fora da brincadeira, ela vai comprar de outras pessoas. O custo de capital precisa seguir subindo para as empresas que crescem à revelia das consequências sociais e ambientais, até chegar ao ponto de que não seja mais tolerável para a sociedade essa forma antiga de fazer negócio. Se isso não acontecer, teremos falhado como sociedade. Eduardo Cataldi levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Nelson, obrigado aí pelo convite. Que isso, meu amigo, prazer é meu. Eu queria uma pergunta aí bem objetiva. Vocês estão vendo já esses protocolos de ESG fazendo parte de bônus anual da diretoria? Ou isso daí também não vamos dizer assim, friendly para a própria ESG, ou seja, atrelar bônus dos executivos? Ainda não estamos vendo isso, porque o assunto está muito novo ainda, não tem ninguém que domine o assunto completamente. Nenhuma organização, nenhuma pessoa, nenhum auditor domina isso completamente. A gente domina no máximo que a gente pode. Como isso está muito incipiente ainda, não se conversou ainda em colocar isso no bônus da diretoria, no bônus das pessoas, enfim. Não se chegou a esse ponto ainda em organização nenhuma. Eu tive notícia de que isso já está atrelado ao bônus. E eu acho, Eduardo, pela necessidade de intencionalidade, de demonstrar isso de uma forma quase lúdica, né, no meio do caminho, eu não sei se isso vai ser aplicável, colocar isso como bônus. Hoje em dia, depois do problema das Americanas, isso entrou numa contestação muito grande, mas respondendo objetivamente. Está muito incipiente, e o pessoal não começou a trabalhar isso para colocar em bônus nos valores do pessoal. Beleza? Não está ainda, nós não temos visto isso nas organizações, nem como tendência ainda. Eu acredito que possa ser levantada essa hipótese no futuro, mas hoje esse papo ainda não chegou, até porque o pessoal não está entendendo direito o processo ainda. Está começando a querer entender. Beleza? Claro, obrigado. Nada, cara, que isso. Essa pergunta aqui é muito interessante, essa colocação aqui é muito interessante também, do custo de capital. Precisa ser cada vez mais caro para as empresas pegarem empréstimo, pegarem investimentos, irem ao banco. Precisa ser, o custo desse dinheiro tem que ser cada vez mais caro para essa empresa e mais acessível para as outras que estão fazendo o negócio dessa nova forma, tá certo? Então, para quem entende de custo de capital, é o seguinte,
Vamos pegar dinheiro no banco tal. Ah, está 12%. Vamos pegar no dinheiro no banco tal. Ah, está 13%, 14%. Isso é o custo de capital. É quanto você precisa desembolsar para você, quanto você vai pagar de juros, enfim, para você pegar esse dinheiro aqui. Então, o custo de capital tende a ser maior para quem não entrar com esse raciocínio, com essa nova agenda nas suas organizações. O custo será menor. Quem continuar fazendo negócio como se fazia antigamente, vai ter que ralar um pouquinho mais para pegar dinheiro no meio do caminho. Outra coisa que eles dizem é o seguinte, isso é muito bacana, gente, não existe investimento sem impacto. Qualquer decisão de alocação de dinheiro ou investimento que você faz, sai do seu bolso e vai para algum lugar. E esse lugar prospera e o dinheiro volta. Ou seja, o seu dinheiro está sempre ajudando alguma coisa a prosperar para conseguir aquele retorno que você está buscando. Assim fica a minha pergunta para todos vocês aí, como pessoas físicas e pessoas jurídicas. O que o seu dinheiro está ajudando a prosperar? De quem você está comprando? Você está dando dinheiro para alguém, e esse alguém está pegando o seu dinheiro e fazendo algumas coisas com o seu dinheiro. Quem que você está ajudando a prosperar? O pessoal que fazia as coisas como antigamente, ou o pessoal que vem com meio ambiente, diversidade, inclusão social, ambiental? Quem que você quer ajudar? É uma decisão sua. Quando eu digo sua, claro que eu estou inserido nesse processo aqui. Então, essa partezinha aqui eu acho bastante interessante. O seu dinheiro está sempre ajudando alguma coisa a prosperar, para conseguir aquele retorno que você está buscando. E aí fica a grande pergunta. O que seu dinheiro hoje está ajudando a prosperar? Quem for sair daqui hoje e for dar um pulo no supermercado, já pode começar a pensar nessa brincadeira. Cada vez mais gente, e uma coisa está ligada à outra, cada vez mais gente vai migrar para essas coisas que tenham um impacto positivo ou mínimo, ou no mínimo, neutras no seu impacto. Uma frase tem a ver com a outra, uma colocação tem a ver com a outra, né? Cada vez mais o meu dinheiro, o nosso dinheiro, vai buscar alguma coisa que tenha um impacto positivo ou, no mínimo, neutro no seu impacto. Quem causa impacto, nós vamos sair dessa brincadeira, porque está fazendo mal a todos nós. E, para terminar, eu queria uma frasezinha, sempre tenho, não esqueça, no final dos nossos eventos aqui, o investimento nada mais é do que o espelho das aspirações do mercado. O investimento nada mais é do que o espelho das aspirações do mercado. E se eu invisto, eu vou querer receber alguma coisa boa em troca no final, mais alto do que qualquer custo de capital que eu tenha no meu caminho. Isso aqui tem uma frasezinha que ajuda a entender melhor a frase de cima. Quem define para onde vai o dinheiro do investidor é a vontade do mercado. Não adianta brigar com o mercado, que você não vai ganhar. Então, se o mercado for para lá, o investidor vai para lá. Se o mercado sair completamente e for para outro lado, o investidor está indo para o outro lado. O que está se vendo hoje no mercado? O mercado está indo buscar empresas respeitáveis, sustentáveis, enfim. E os investidores estão indo para o mesmo caminho. Rapaziada, estamos abertos para o nosso bate-papo, para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. Eu queria agradecer primeiro o questionamento já da Renata, do Eduardo, a Cláudia dando as explicações aqui. Cláudia, gostou de se ver ali nas fotos ali? Bacana, estão boas as fotos? Ficou bacana, Estão né? ótimas, melhor é revê-lo, ainda que virtualmente, mas muito bacana. É isso aí, isso é bem bacana. Viu? Vocês estão vendo que eu sou um auditor querido, né? Sou um auditor querido. Pessoal, eu estou à disposição de vocês, são 12:01, nosso papo sempre vai mais ou menos até 12:00, 12:15. Tem algum questionamento, alguma coisa a ser perguntada? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eduardo, respondi direitinho o seu questionamento. Respondi, né? Essa sua preocupação é bastante interessante, porque o Eduardo trabalha muito nesse processo, nesse âmbito, nessa parte de governança. O Eduardo é muito forte nisso aí, ele já está vendo, já deu um passo para o futuro aí de remuneração de acionista.
esse assunto, como eu falei para ele, ainda está muito incipiente para você ter um resultado final grande dentro disso, e também esse negócio hoje de bônus para os executivos, para a alta direção, para o conselho, é um assunto hoje que está meio complicado, depois do caso de Americanas, aí essa confusão toda que deu, então isso aí não está previsto ainda acontecer. Pode ser que venha acontecer no futuro, mas aí nós vamos entrar no lance da governança, né? Aí é que a gente vai entender, será que isso vai ser benéfico? Será que, como governança, será benéfico colocar isso como um resultado também, que possa remunerar os investidores e tudo? Eu não sei, talvez só a própria remuneração que ele já vai buscar hoje do seu custo de capital, talvez já seja interessante. Então, eu não sei. Eu acho que pode acontecer, não sei. A Vanessa Flores está perguntando aqui se a norma já está disponível para aquisição por parte das empresas. A PR 2030. Está sim, Vanessa. Se você entrar em contato com a BNT, você já pode ver, você consegue comprar essa prática recomendada, que tem nada mais, nada menos do que aproximadamente, se não me engano, já tem o custo aqui, viu? 200 e poucos reais. São 180 páginas, mais ou menos, tá? E é uma prática recomendada interessante, tá, Vanessa? Ela dá uma explicação inicial para depois ela entrar nos eixos e nos temas, tá bom? Então, eu acho que é um estudo que vale a pena e o preço irrisório aí no meio do caminho, aí, como o Armando mostrou para a gente aqui. E qualquer coisa você fala com a gente aqui, a gente te dá o endereço aí para você falar com a BNT, enfim, você conhece o endereço da BNT, né? Melhor do que você, Vanessa, já é de uma empresa certificada e conhece o pessoal, você sabe o caminho. Então, pode comprar lá se você quiser. Cláudia, pode falar. Só para ajudar aí a Vanessa, a BNT tem uma parte lá do catálogo, né? Como a declaração foi entregue à empresa nossa aqui, né, que mudou de nome, no dia 23 de março, mas ela foi oficialmente, né, colocada no catálogo no dia 14 de dezembro de 2022. Então, ela já está disponível para aquisição, eu acredito, né, Nelson, tanto pessoa física quanto jurídica. É só acessar lá o site da BNT, que vai ter uma parte lá do catálogo dos documentos, né, disponibilizados, que você pode adquirir a norma, né? São 175 páginas de conteúdo, e é uma leitura agradável, né? Eu confesso, o Nelson aí é testemunha, que o embrião da norma não é nada parecido com o que a PR está hoje, mas é uma linguagem bem acessível, bem didática, muitas planilhas, e, sobremaneira, né, glossário e os documentos que a BNT e todas aquelas pessoas que foram partícipes nessa construção utilizaram para fomentar a PR 2030. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado, Cláudia. Gente, não vai muito nesse papo da Cláudia, não, que a Cláudia é estudiosa, ela gosta de estudar, então, para ela, tudo que tiver mais de 400 páginas, ela fica muito interessada naquilo. Mas a norma é bacana, tem muita foto também, como ela falou, né? A foto, tem muita foto, muita planilha, então você passa pelas 170 tranquilo. Maria Avalone, pode falar, Maria. Olá, bom dia. É só para fazer um comentário com relação a essa questão de vincular, né, o valor para os executivos com relação ao ISD. Eu acho que nós temos que pensar também que isso, na verdade, vai até contra o próprio princípio do ISD, porque se é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura da empresa, você oferecer um valor, ainda que simbólico, para que isso aconteça, seria até uma espécie de, entre aspas, vamos dizer assim, um suborno, né? Porque você estaria tentando fazer com que aquela pessoa implementasse a boa prática para receber alguma coisa em troca, né? No meu modesto ponto de vista, né? É isso aí, é polêmico pra caramba, né, Maria? É polêmico pra caramba. Ali é uma partezinha que todos nós devemos doar alguma coisa, não é isso? Sim, basicamente isso. Todos nós temos que doar alguma coisa. Agora, fazer para poder ganhar dinheiro, aí realmente faz uma confusão um pouquinho. E ainda você, como executivo e alto executivo, tem que vir de cima para baixo, o exemplo, tem que surgir da diretoria para os subordinados, né? Então, acho mais uma questão. Eu acho que você está com um ponto de vista muito interessante. Eu não sei se o Eduardo Cataldi vai matar a gente,
mas você está com um ponto de vista muito interessante. Gostei de ver. Obrigado, Maria. Bem legal o que você obrigada falou. a você pela sua didática e foi muito, muito importante a aula. Muito obrigada. Que isso. Obrigado a você. Sérgio Fraga, pode falar, Sérgio. Se você me Oi, Eduardo. permite... Oi, peraí, Eduardo, segura aí um instantinho. Tá, posso Segura falar? aí. Sérgio, fala aí, Sérgio. Está ouvindo bem? Tô. Primeiramente, gostaria de elogiar a forma como o senhor apresenta. Ele é Obrigado. bastante didático e se expressa de uma forma bastante clara, tá? Então, eu gostei bastante. Obrigado, Sérgio. Eu caí de paraquedas nessa live de hoje, certo? Recebi uma mensagem do WhatsApp indicando e eu vim participar. Que legal. Então, o que eu gostaria de perguntar? Eu sou leigo no assunto, Tá. não sou empresário, certo? A questão de investimento, me classifico como pequeno ou médio investidor, Tá. certo? E o que eu faço muito é que eu acompanho a questão da evolução do mercado, da política, da sociedade, através da mídia. Tá. Certo? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi interessante, a sua frase no final aí. Quer dizer, quando eu vou efetuar uma compra ou algum investimento, né? Quem estará sendo ajudado, né? Eu estarei ajudando quem, né? Certo? Maravilha. Então, eu achei bastante interessante essa frase. Mas, dentro do que o senhor falou, certo? Da minha realidade, certo? O que o senhor diria para mim? Certo? Porque quando falo o pessoal aqui, por exemplo, a dona Cláudia aí, que nem o senhor bem falou, uma pessoa que já está no mercado, tem empresa, certo? Questão de investimento e tudo mais, certo? E eu, certo? Como é que eu me insiro nisso aí? Você fala você como empresa. Como indivíduo, certo? Como cidadão. Porque, por exemplo, eu não sou empresário ainda. Entendi o que você falou. Como cidadão, as suas escolhas. Nada mais do que as suas escolhas de compra. Né? Estamos falando de investimento, mercado. Hoje, o cidadão, em termos de organizações, em termos de negócio, como é que o cidadão se insere? A única maneira é a escolha de compra do cidadão, Sérgio. É você escolher a empresa da qual você vai comprar o produto que você tem necessidade. Se você puder comparar os dois produtos, tiver produtos com a qualidade basicamente a mesma, e se tiver que escolher de uma empresa ou outra, você pode tomar a sua decisão de comprar de uma empresa ou outra. Mesmo que um preço seja mais barato do que o outro, ok? Sim, entendi. Então, como que a gente se insere na nossa decisão de compra? Tá, então, para mim, o que serviria essa última frase, que eu achei excelente essa frase, É isso. até porque força a pessoa a pensar um pouco com relação a isso. Perfeito, Sérgio. O conceito nosso como pessoa física é exatamente esse. Ok. Muito obrigado. Hein? Nada, que isso. Eduardo Cataldi, pode falar, Eduardo. Não, na verdade, eu tendo a concordar que é meio contraditório você ter bônus atrelado a ESG, mas, no entanto, quando você vê governança, né? Governança, para mim, é mais aberto. Então, você também, contabilmente, você devia fazer a coisa certa sem estar atrelado a bônus financeiramente. E, na verdade, na parte mais financeira, mesmo as pessoas sabendo que tem que fazer as coisas certas, se atrelam a bônus. E aí acontece o que aconteceu na Americanas, no Big. De novo, eu tendo a concordar que isso daí é mais... teria que entrar mais no DNA, mas, no entanto, tem outras governanças que fazem parte do bônus dos executivos. Então, eu acho que aí, se você não começar a atrelar, essa parte vai ficar sempre em desvantagem em outras prioridades. Eu acho que o que o Eduardo falou foi muito interessante. Eu vou colocar para vocês meu ponto de vista, tá certo? Meu ponto de vista é o seguinte: o pessoal lá de cima, dos acionistas e tudo, e os próprios CEOs, alta direção das organizações, membros do conselho, eles são remunerados pela quantidade de investimento, abre aspas, tá, gente? Pela quantidade de investimentos que entra na empresa. Quanto mais a empresa ganha dinheiro, melhor a remuneração deles. Então, só por aí, já dá para ver o seguinte: se eles forem para o lado de uma empresa socialmente, ambientalmente correta, os investimentos, é o que o mercado está falando, tendem a aumentar.
Então, a remuneração desse pessoal já vai vir com esse aumento de investimento. Não precisa atrelar uma parte ambiental ou social no meio. Essa parte ambiental e social é um esforço que ele vai fazer e vai dar mais investimento para a empresa. Então, de uma forma por capilaridade, Eduardo, talvez a palavra tenha uma palavra melhor, mas seja essa, por capilaridade, o investimento em ESG da organização, essas pessoas estarem trabalhando, já vai dar um resultado financeiro melhor para eles de bônus, porque eles já entraram, já foram buscar investimento. Isso rolou novos investimentos. Então, não precisa ir especificamente para ambiental e social. Ele vai para aquele caminho, aumenta o investimento, maior o bônus. As coisas se entrelaçam. Elas não precisam estar separadas. Esse é apenas meu ponto de vista, tá, gente? Vocês entenderam esse ponto de vista? Ficou legal? Consegui explicar? Já vai vir por osmose, cara. Já vai vir por osmose. Eu vou fazer isso, vai dar mais investimento, meu bônus aumenta. É o meu pensamento. Armando, você está com a mão levantada aí. Pode falar, meu amigo. Tô sim, gente. Primeiramente, boa tarde para todo mundo aí. Minha pergunta é bem rápida. Eu também meio que caí de paraquedas aqui, tá, gente? É uma pergunta rápida, para não tomar o tempo de todo mundo aí. É o seguinte, isso, cara, fica tranquilo. Beleza. Eu escrevi no chat, deixei meus contatos também no chat. Eu tô com um dilema aqui, gente. É o seguinte, eu fui convidado, né, para participar, fazer uma espécie de consultoria, uma equipe multidisciplinar aí, vários profissionais, para trabalhar com SG. Só que eu tô desesperado, tá, gente? É meio que minha primeira aí experiência, então eu tenho bastante experiência aqui na área de petróleo e gás, né? Minha carreira toda desenvolvida na área de petróleo e gás, então conheço muito da área ambiental e da área social também. Então, licenciamento ambiental, a parte de socioeconomia. Então, eu acho assim, das letras ISG, né? O Ezinho aí, né, de meio ambiente, acho que eu, né, a vida inteira ouvindo isso, a parte social também, das comunidades aqui, enfim. E governança também, a gente acaba entendendo um pouco. Só que é o seguinte, pelos meus estudos, né, tem a parte de você identificar, né, a parte de diagnóstico, né, fazer aquela, igual a gente estava falando, passo 1, passo 2 e passo 3, né, conhecer as normas, os pilares da SG, enfim. Aí eu estou nesse dilema do diagnóstico, né, que a gente vai fazer esse primeiro inventário de uma empresa aqui. Então, assim, aí eu caio nessa dificuldade, sabe, de dimensionar um SG de uma empresa, sabe? Eu acho que vai cair nas nossas responsabilidades aqui de mostrar, né, ó, você está correndo esse seguinte risco, aplicar questionário para a equipe, ver o engajamento da empresa sobre isso. Então, assim, gente, eu queria só... Por isso que eu deixei meus contatos aqui, se alguém, né, já passou por isso, depois, por favor, manda uma mensagem, me ajuda, eu tô com esse assunto represado aqui, sabe? Entendi. O meu objetivo é o quê? Dominar, né? Dominar essa parte do primeiro inventário aí, essa aplicação de questionário, dimensionar, gestão de riscos, tá bom? É mais ou menos isso. Tá, Armando, deixa eu te responder aqui rapidamente aqui. Primeiro. Obrigado. Que isso, cara. Obrigado a você por fazer uma pergunta tão legal aí, que eu acho que é interessante para todo mundo. Uma coisa que eu queria que você soubesse, todo mundo soubesse aqui também, é o seguinte: se vocês não sabem nada sobre meio ambiente, social, governança, não adianta pegar a PR 2030 e sair estudando lá, que você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter um background de meio ambiente, você tem que ter um background da parte social, desenvolvimento social, e você tem que ter um background também da parte de governança. Se você pegar 2030, você não vai entender sobre meio ambiente, sobre governança e sobre a parte ambiental. Ela só organiza o cabedal de conhecimento que esse profissional vai ter que ter, vai trazer para poder fazer aquela análise, tá certo? É a mesma coisa que eu entrar num foguete para ir para Marte e você me explicar como é que funciona todos aqueles instrumentos lá. Eu não vou para Marte, cara. Não tenho certeza que eu não vou para Marte. Então, todo profissional que vai trabalhar com isso precisa dar um passo atrás. Não pense que vai pegar 2030 e vai embora. Essa é a primeira coisa. Segundo, temporalidade com a empresa, como é que eu vou implantar, coisa e tal, não dá para dizer sem você fazer um diagnóstico da empresa anterior. Como é que ela está hoje em cada eixo, em cada tema e em cada critério. Tem uns critérios que são aplicáveis, tem outros que ela fala, não, mas aqui eu não tenho resíduo, aqui eu não gasto eletricidade. Enfim, são critérios que vai tirar. Então, só depois que você souber como é que a empresa está, é que você vai poder propor um eixo temporal
de coisas que você tem que fazer lá dentro. Pode durar 3 semanas, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, vai depender muito do teu diagnóstico inicial. Então, você vai ter que ser muito bom nesses 3 assuntos para poder, depois disso, fazer o diagnóstico e prover um planejamento para o futuro para atender, e aí eu vou trazer para o nosso lado aqui, para atender uma declaração de conformidade com essas práticas recomendadas. Então, o mais importante, Armando, se você tiver zerado e vai começar na 2030, pode esquecer. Eu sugiro que você não vá por esse caminho. Você tem que antes buscar caminhos, você tem que buscar uma proficiência em meio ambiente, uma proficiência na parte de governança e uma proficiência também na parte de social, também para poder estudar, para chegar ao ponto de você conseguir ler e aplicar a PR 2030. Beleza? Grato. Muito obrigado, viu? Cara, Valeu. tô com o teu telefone, eu botei aqui o meu telefone também no começo no chat, não sei se você viu, vou botar de novo, e se você precisar de alguma coisa, alguma ajuda, eu vou botar de novo aqui para você. Bom? Tá no chat lá. Ô, Nelson. Cláudia, espera aí um instantinho. Eu acho que a Vanessa queria falar um pouquinho antes com a gente. Vanessa, você levantou a mão, Vanessa? E a Vanessa, eu acho que estava sem voz lá também, cara. Ela estava sem voz lá no começo, mas ela levantou e parece... Cláudia, fala você aí, então, que está com a mão levantada. Serei breve, porque se me deixarem falando aqui, eu vou chegar no jantar e não terminei de falar tudo. Deixa eu ver se eu dou uma luz aí para o Armando, para ele não ficar tão desesperado. Ô, Armando, nós tivemos a satisfação de participar da construção do que a PR é hoje. Então, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: tem em mente, e o Nelson já pontuou isso aí, né, nos slides, na fala dele, tem em mente que você tem que dominar a materialidade, tanto a financeira quanto a de impacto. Se você tem esse domínio, na perspectiva do trabalho que você vai realizar, eu garanto que, com a expertise que você já possui, você, em 2, 3 meses, vai ter o diagnóstico do que você vai implementar na autoavaliação, utilizando a PR. Como o Nelson já pontuou aí, para quem está cru, pegar a PR e seguir vai ser um caminho um tanto quanto tortuoso. A experiência da qual eu participei, eu aprendi junto com os auditores da ABNT, inclusive a Mariana Fellows, que auditou a empresa na qual eu trabalho, junto com o Nelson, é de que tudo foi discutido, testado, revisado, readequado, requalificado. A autoavaliação a gente aplicou 3 vezes, a norma passou por 3 revisões para chegar no que ela é hoje, e não está inerte não, viu? Acho que até na próxima rodada, não sei se é o Nelson que virá para cá novamente, ela poderá ter mudanças nesse sentido. Então, eu acredito que, com a PR em mãos e com a expertise que você possui, em 3 meses, 2, 3 meses, você fará o diagnóstico para concretizar a materialidade, tanto a de impacto, que é da organização, da empresa, quanto a financeira, que é o impacto na empresa, mediante todo o entorno e todos os insumos da qual ela dispõe. Não sei se eu ajudei a você, não é? Mas assim como o Nelson já pontuou, e você está aí meio que desesperado, não fique desesperado não, porque eu tive um cronograma de 8 meses e, graças a Deus, a gente conseguiu entregar em menos de 6, mas nós estávamos passando por uma transição, como eu pontuei aqui. Eu comecei numa empresa, mudei para outra e hoje já estou em outra, né? Então, no espaço de 1 ano, eu mudei de empresa 3 vezes, mas foi um ganho enorme essa jornada ESG, da qual eu tive o prazer e a satisfação de participar. Obrigado, Cláudia. Pode falar, Armando. Isso. Só para agradecer mesmo, tá, gente? Muito obrigado. Entendo a fala de vocês aí, tá bom? E o intuito foi isso mesmo, contribuir. Talvez outra pessoa está passando por isso, né? Tá joia? Você tem razão, contribui muito.
Tá bom? E é isso. Vou deixar aqui no chat um problema pessoal que eu tenho aqui, que é pessoal, que eu estudei também, que são esses indicadores. Acho que é uma barreira para várias outras pessoas, né? Esses indicadores de RI, Sistema B, ISO, tá bom? Conhecer mais sobre essa questão, tá bom, gente? Obrigado aí. Fica tranquilo, meu amigo. E você anotou o meu telefone aí, pode mandar o WhatsApp. Se quiser entrar na comunidade nossa aí também, você me avisa por WhatsApp, e eu te coloco aqui para a gente ter os outros assuntos que a gente tem normalmente de 15 em 15 dias aqui. Vai ser um prazer estar contigo, tá, cara? Joia, obrigado. Valeu. Obrigado a você. Pessoal, mais alguma colocação? Mais alguém quer falar alguma coisa? Está chegando aquele horário de almoço. Eu acho que nós tivemos um dia bastante produtivo. Eu vou encerrar a nossa gravação agora aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do que a gente viu aí. Foi bom para vocês? Foi bom, Cláudia? Foi ótimo. Obrigado, Eduardo, Roberta. Obrigado, galera. Eu achei muito legal também estar com vocês. Obrigado, Armando. E eu vou deixar aqui gravado, tá? Se vocês quiserem, é só vocês pedirem aí. A gente manda essa gravação para você. Ô, Marcelo, muito obrigado, valeu. Roberta também. João Henrique, Joãozinho, tudo bem, Joãozinho? Obrigado. Foi muito bom contar com vocês aí. E vamos ver qual vai ser a próxima aí, né? Para a gente bater um papo aí, qual é o assunto que vai estar aí, para a gente fazer um grande debate aí. E vou começar a colocar a nossa comunidade para trabalhar um pouquinho mais. Patrícia, muito obrigado, tá? Muito legal ter você aqui também do lado aqui. Gente, vou parar a gravação agora.